Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano da Panda Titan Informática e hoje a gente retorna, após eu ter ficado um tempinho aí sem fazer vídeos por motivos de doença, e a gente retorna hoje a fazer os vídeos tutoriais sobre o nosso sistema perfeito, que é o Fedora, Linux Fedora. Mas antes da gente continuar a falar sobre o FlatHub hoje vamos falar sobre Flatpak e FlatHub e ver alguns comandos aí para a gente aprender a implementar ele. Mas antes, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like que está passando na tela aí, e de se inscrever no nosso canal para que a gente possa continuar ainda criando os novos vídeos aí para o YouTube e você aprender cada vez mais com a gente, ok? Então, não se esqueça de se inscrever e clicar no joinha. Bom, para a gente continuar falando aqui do FlatHub, do Flatpak, vale salientar e lembrar que antigamente nós tínhamos os pacotes Linux de repositórios oficiais, depois vieram os app images com o avanço do kernel 4.0, e hoje nós temos, em especial ao desenvolvimento do GNOME, né, a gente vê que o Ubuntu ele foi com o tempo, desde a versão 14.04, ele foi criando novos ecossistemas internos dentro dele, e esses ecossistemas acabaram criando o padrão Snap, que hoje já está caindo um pouco em desuso por causa da alta complexidade e do peso que ele gera no sistema. Mas dentre esses outros ecossistemas, um dos que fez mais sucesso, principalmente com o advento do ambiente GNOME no Ubuntu e em outros sistemas como o Fedora também, foi a inclusão do Flatpak na compatibilidade do projeto GNOME. Então é como se fosse assim, inicialmente o Flatpak e o FlatHub eles iniciaram com alguns pacotes compilados lá no GitHub, que muita gente conhece. E com o tempo, com o desenvolvimento do GNOME, a partir da versão do GNOME 3.23, o GNOME da Transmeta, até pelos desenvolvedores da Transmeta, começaram a criar compatibilidades mais úteis em relação à identificação de usuário e a ADE gráfica do sistema, com os programas que estavam vindo do GitHub com a identificação como FlatHub. E o Ubuntu e outros sistemas como o Fedora foram os primeiros a incluir nos seus repositórios oficiais e do RPM Fusion a compatibilidade com o FlatHub. E aí surgiu então o padrão de gerenciamento chamado Flatpak, que é um padrão de gerenciamento dentro do ecossistema do Linux, que desse gerenciamento você consegue baixar e instalar pacotes do servidor, que hoje, além de estar no GitHub, ele também tem um site dedicado que é chamado de FlatHub, que é esse site que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos só abrir aqui. Opa! Vamos chamar aqui o Google Chrome. E abrir aqui, ele está aqui, ó, o FlatHub, tá? Como você pode ver. Você pode simplesmente pesquisar como FlatHub ou pesquisar como flathub.org, tá? E aqui você tem a maneira mais fácil de instalar com o GNOME, seria você simplesmente vir aqui no Quick Setup, como mostrado aqui, ó. E no Quick Setup, ele vai baixar já para sua loja do GNOME, caso você esteja utilizando o GNOME, como ele vai mostrar aqui, ó. Ele pergunta qual é a distro que você está utilizando, que é o que ele está mostrando aqui, né? Pergunta qual a distro, lógico que você está utilizando o Fedora, você vai escolher aqui o Fedora, né? Como eu estou mostrando aqui, ó, no mouse piscando, e ele automaticamente já vai adicionar o padrão Flatpak dentro da sua loja do GNOME, do padrão que você está utilizando. Mas a questão em si não é tanto esta aqui, ó. A questão em si é que, como você pode ver no meu ambiente aqui que eu estou utilizando, eu não estou usando o ambiente GNOME. E aí vem a questão, né? Se eu não estou utilizando o ambiente GNOME, eu posso fazer com que o Flatpak funcione na minha ADE, na minha distro de ambientação gráfica, de desktop gráfico que eu estou utilizando, seja ela LXDE, seja XFCE, seja um GNOME mais antigo, ou então seja Mate, que é essa que eu estou utilizando. Eu tenho como utilizar o Flatpak nessas outras variações spins do Fedora que não seja o ambiente gráfico GNOME mais atual. Por quê? Porque o FlatHub e o Flatpak ele só é 100% compatível se você estiver utilizando algum ambiente GNOME acima da versão 3.24 ou 25.
E aí sim o seu Gnome se interage perfeitamente de forma automática para você abrir a loja de aplicativos, e dentro da loja de aplicativo você já vai ter lá a opção Flatpak, coisa que já vinha em outras distribuições, como o Ubuntu e o Mint, mas agora chegou no ambiente Gnome para todas as distribuições. Mas aí se você não tiver o Gnome, como é que fica, né? Então esse é o intuito do vídeo de hoje, ensinar você como é que você vai, no caso do Fedora, que é o sistema que a gente está aprendendo aqui nessas linhas de vídeo do canal, como é que você vai fazer no Fedora para adaptar o FlatHub em outras distribuições que não sejam a distribuição com ambientação Gnome, que são as spins, né? Então eu tenho aqui um texto que resume muito bem tudo que eu falei para vocês aqui agora, que é este aqui, ó. Que os requisitos mínimos, no caso do Fedora, para que vocês possam usar, seja nas spins Mate, LXDE, LXQT, ou XFCE ou outras, você tem que ter no mínimo o Fedora 25 ou superior, pode ser o 26, 27, até a versão 30 do Fedora, tá? Mas como ele diz aqui, ó, no caso de Fedora abaixo da versão 29, você poderá fazer o mesmo em todos os spins de IDEs gráficos, inclusive do Gnome. Por quê? Porque algumas versões do Gnome, do Fedora mais para baixo, abaixo do 29, talvez você não tenha total compatibilidade com Flatpak, mas aí você pode fazer isso que nós estamos ensinando aqui no vídeo. Outro requerimento importante é que o kernel seja versão 4.11 ou superior, no mínimo, tá? Se for 4.04, 4.01, você vai ter alguns problemas em executar alguns tipos de Flatpaks no seu Linux. E tem uma boa velocidade de internet. Por quê? Porque geralmente existe uma coisa que eu vou explicar aqui com um pouquinho mais de ênfase, é que os pacotes Flatpaks, geralmente eles são um pouco maiores do que os pacotes tradicionais de repositórios oficiais. Por quê? Porque geralmente, como eu falei, o Flatpak ele está sendo mais voltado à ambientação gráfica do DE do Gnome e do KDE, agora recentemente do KDE. Então o que acontece? Se você for instalar o suporte do Flatpak para rodar no KDE ou no Gnome, ele não vai precisar baixar algumas bibliotecas que já estão lá. Por quê? Porque o Flatpak, como nós vimos em vídeos anteriores, ele não usa as próprias bibliotecas que estão no sistema, ele usa um conjunto de bibliotecas que é baixado junto com ele. Então ele vai ter as bibliotecas dele, não as do sistema. Isso é muito bom, por quê? Porque faz com que as aplicações Flatpak elas usem os recursos delas e não do teu sistema. Então já não corre o risco de ter alguma incompatibilidade com as bibliotecas naturais do teu sistema, quer dizer, garantindo que pelo menos a aplicação vai abrir e vai rodar normalmente. Por quê? Porque na instalação dela, ela vai instalar também outros módulos adicionais que são do KDE e que são do Gnome para ela poder rodar dentro do teu ambiente gráfico que não seja nem KDE e nem Gnome, tá? Bom, então voltando aqui, outra coisa importante é como fazer a tua distro ela ter a capacidade de gerenciar Flatpak, já que ela não vem com esse ecossistema naturalmente nela, né? Então nesse caso, como nós estamos no Fedora, a primeira coisa que nós temos que ter é o RPM Fusion ativado. Então a gente tem que verificar lá na questão dos repositórios. Então você pode aqui no Fedora, como eu vou fazer aqui, você pode entrar na pasta etc e a pasta iam.repos.d, e nessa pasta aqui você verifica se você já tem aqui ativado os repositórios como eu estou mostrando, ó, o RPM Fusion Free e o RPM Fusion Non Free. Em outros vídeos anteriores nós já vimos como ativá-los e instalá-los no sistema, então a gente não vai perder muito tempo mostrando aqui como ativar esses repositórios, tá? Agora, uma vez que eles estejam aqui ativados, o que é que você vai fazer? Você vai instalar o suporte Flatpak no teu sistema. Com qual comando? Com esse comando que está aqui na instrução, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Tudo isso aqui que está escrito na tela, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês terem como referência depois a como usar esses comandos aqui, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro instalar o suporte Flatpak, tá? Eu estando aqui como superusuário, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos instalar com DNF install Flatpak,
provavelmente já está instalado aqui na minha máquina, tá? Mas vamos escrever o comando para ver o que é que acontece aqui. Ah, outra coisa importante, não confundam Flatpak com K do que com CK, que seria pack em inglês, tá? Na realidade, o suporte de controle Flatpak, ele é só com K, não é com CK, tá? Somente com K. Então vamos ver aqui o que é que o sistema vai responder para a gente. Provavelmente ele já vai informar que o conjunto de pacote Flatpak já está instalado. Então ele sincronizou e já disse aqui, ó, que já está instalado, ó, tá? Conjunto Flatpak já está instalado. Então, já que está instalado, o que é que eu tenho que fazer agora? A segunda coisa que eu tenho que fazer é vincular esse gerenciamento Flatpak ao endereço do site FlatHub, que é como eu falei para vocês. Eu vou explicar aqui enfaticamente. Existe diferença entre Flatpak e FlatHub. Flatpak é o gerenciamento dos pacotes em si que estão lá no servidor FlatHub. Então, o FlatHub é o servidor e o padrão de pacotes que ele usa lá. Mas Flatpaks são o gerenciamento desses pacotes já dentro aqui da tua máquina, tá? Então, Flatpak é o gerenciador, o padrão de pacote, mas que vem do servidor FlatHub. Então, essas são as diferenças entre FlatHub e Flatpak, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá no servidor, tá? A gente vai lá no servidor do FlatHub. E aqui naquela página, como eu mostrei para vocês ainda agora, deixa eu só mostrar aqui, voltar, né? Você tem aqui a opção Quick Setup, tá bom? Como eu mostrei para vocês ainda há pouco. Quando você clicar em Quick Setup, ele vai mostrar aqui todas as distros para você escolher qual que você vai querer utilizar para buscar o endereço do servidor Flatpak, que é o FlatHub. Então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai aqui escolher Fedora. E como eu não estou usando o GNOME, na realidade ele não vai me fazer o Quick Setup automático. O que é que ele vai fazer? Ele vai pedir para mim baixar isso aqui, que eu vou ampliar para vocês verem. Ele vai pedir para mim baixar o repositório, o arquivo do repositório do FlatHub que está lá, tá? O arquivo dele. Nesse caso aqui é o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não estou com o GNOME rodando. Como eu não estou com o GNOME, ele não vai fazer a instalação automática. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui para baixar o arquivo do repositório. Tá aí, está baixando aqui embaixo, como você pode ver aqui, ó, baixou o arquivo. Beleza, com esse arquivo eu já tenho o endereçamento do repositório do servidor FlatHub que tem os pacotes Flatpaks. Então, nesse caso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar esse repositório desse servidor ao meu gerenciador Flatpak. Como fazer isso, né? Vem a questão. Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou adicionar, primeiro eu vou dar esse comando para me ver se eu já tenho algum servidor configurado no meu gerenciador Flatpak, ok? Então a gente vai aqui no terminal e dá o comando Flatpak remotes. Aí ele diz que eu tenho, ó, que eu tenho já o FlatHub aqui, né? Mas vamos tentar reinstalar ele da mesma forma, tá? Nesse caso, a gente vai usar o comando remote add, que é o comando para adicionar o servidor remoto, e usa o comando if not exist e o nome do repositório que você vai dar. Esse nome aqui que é o nome RIPO, você coloca qualquer nome que você queira dar, mas geralmente é bom a gente colocar o nome do FlatHub. Então a gente coloca lá Flatpak, o FlatHub é algum outro nome. E depois você vai pegar aquele arquivo Flatpak RIPO, que foi o arquivo que nós baixamos, tá? Para poder fazer a inserção do endereço do repositório ao gerenciador Flatpak, que está já no sistema Fedora aí rodando. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pegar esse comando aqui, tá? Vamos colocar aqui no terminal. E aqui no final, eu vou ter que colocar o nome que eu quero dar. No caso, eu vou chamar de FlatHub. O nome pode ser outro nome que você queira usar. E eu tenho que colocar aqui o nome do arquivo que eu baixei. Só que é lógico que eu tenho que estar na pasta que eu baixei. Então, vamos cancelar aqui. Vamos voltar para a pasta Home, tá?
Vamos voltar para a pasta Home. E na pasta Home, entrar na pasta do meu usuário e entrar na pasta de download. Bom, então a gente vai agora entrar na pasta de downloads, né? E aqui na pasta de download a gente vê que eu tenho baixado aqui o arquivo, ó, FlatHub flatpak.repo, tá? Então esse arquivo aqui ele vai adicionar o servidor do repositório do FlatHub, do servidor FlatHub, ao meu gerenciador Flatpak. Então como fazer isso? Usando aqui de comando, e aqui no final do comando a gente vai adicionar o nome que a gente vai adicionar do servidor. Esse nome pode ser fantasia, no caso eu vou colocar FlatHub, ok? E logo ao lado a gente coloca o nome do arquivo, que é FlatHub.flatpak. Então, Flatpak repo, ok? Então tá aí o nome do arquivo, que está logo acima baixado, que nós baixamos ainda há pouco lá da internet, e ele vai agora tentar adicionar o endereço desse repositório ao repositório do sistema do gerenciamento Flatpak. Então já foi adicionado. Pronto. Feito isso aí, a próxima, ele não deu mensagem nenhuma porque eu já tinha, como eu mostrei aqui em cima ainda há pouco, ó, como eu mostrei aqui em cima, eu já tenho ele adicionado, tá? Por isso que ele não me deu mensagem. Agora, caso ele não tivesse adicionado, a gente iria ver a mensagem aqui aparecendo aqui embaixo dele adicionando o repositório e dando uma confirmação de ok, tá? Bom, agora a próxima etapa é ver se eu tenho aqui alguma biblioteca ou alguma coisa já adicionada do repositório. Então para isso a gente vai usar o comando que seria flatpak list, tá? Então flatpak ou flatlist.a, esse é mais abrangente. Então vamos fazer o comando flatpak list-a. Como ele listou aqui, ó, eu tenho já alguns módulos de compatibilidade do Flatpak já instalado, tá? Mas vamos lembrar que esses módulos eles são geralmente constantemente atualizados toda vez que a gente instalar uma aplicação ou um pacote lá do servidor do FlatHub. Pois bem, beleza, eu já tenho aqui configurado o servidor, o repositório dele, já tenho aqui o sistema de gerenciamento Flatpak instalado. E agora falta o que? Falta eu instalar alguma aplicação de lá. Então para isso eu tenho que retornar ao site, né? Retornar aqui ao site. Então vamos retornar às páginas. E eu tenho que vir para a central de lista, onde tem a lista de todos os pacotes FlatHubs e Flatpaks que eu posso baixar. Então eu venho aqui em cima, onde está o mouse, ó, eu venho em aplicações. E aqui em aplicações eu tenho aqui um diretório dividido por categorias. Mas para mim ir mais rápido, eu posso pesquisar aqui em cima, ó, tá? Então eu posso vir aqui e pesquisar o aplicativo que eu quero. Por exemplo, vamos procurar o AVI Demux, que é um aplicativo que eu uso muito. Então vamos ver se ele encontra. Está aqui encontrado, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou apenas clicar nele, confirmar aqui na tela abaixo, vem toda a descrição e informação dele, tá? E o que é legal, que ele ainda te dá aqui os comandos, olha, para você instalar. Isso é que é legal, ele te dá o comando para você instalar e ainda te dá o comando para você rodar a aplicação, caso você queira criar um atalho ou um link lá na área de trabalho para rodar a aplicação, como eu já ensinei nos outros vídeos, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar desta forma aqui, ok? Então eu vou marcar aqui, vou dar um copiar e vou lá no terminal rodar o comando que foi dado. Deixa eu limpar a tela aqui para facilitar. E vamos dar o comando aqui que a gente copiou lá do site. E vamos aguardar ele fazer a instalação. Então você vê que ele está fazendo o download já aqui, ó, o download da aplicação, tá? A mais de quase 1 mega por segundo. São 12 megas. E se tiver algum outro pacote para compatibilizar ele com o meu sistema, ele vai baixar também esse pacote. Vamos ampliar aqui as letras, né, para a gente acompanhar melhor. E já está instalado. Tanto que aqui a minha barra de automação de CairoDoc já está aqui perguntando se eu quero rodá-lo, né? Bom, se eu clicar aqui e confirmar, ele vai rodar, né? Se não, eu posso cancelar aqui, não rodar ele. E vem a pergunta agora.
para onde ele foi, né? Ele foi instalado, mas aonde? Normalmente a gente pode procurar, primeiramente, lógico, a gente procura aqui no menu do sistema, né? Já que ele é uma aplicação multimídia, ele deve estar aqui em som e vídeo. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele instalado. Eu tenho dois dele, na realidade. Eu tenho uma versão que não é FlatHub, que é esta aqui, e tem essa, que é a versão FlatHub. Mas caso ele não aparecesse no menu, né? Como é que eu faria para criar um atalho dele ou colocá-lo no menu? Como é que eu faria? Bem, já que eu tenho no site aqui, né? Eu tenho no site a indicação de como rodar ele, tá aqui o comando, ó, de como rodar ele. Então eu posso usar esse comando, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês acompanharem melhor. Eu posso usar esse comando aqui para poder rodar ele ou pelo terminal ou criar um atalho na área de trabalho do sistema ou no menu do sistema. Então vamos primeiro rodar no terminal. Então tá aqui, vamos rodar aqui, né? Tá aí, Flatpak Run e o nome da aplicação que eu instalei, que é o AVI Demux. Então dando Enter, a aplicação já vai rodar e abrir, ó. Vamos só aguardar aí para ver se ela abre. Está rodando aqui no terminal e deve abrir já já o formulário dela, do ambiente gráfico dela. Tá aí, ó. Tá aí a aplicação rodando, o AVI Demux, rodando tranquilo aqui. Agora a gente vai chegar num ponto crucial aqui que eu expliquei para vocês de uma forma ainda logo no início, tá? É bom a gente entender que o Flatpak e o servidor FlatHub hoje, eles estão mais consolidados em bibliotecas e em ambientes dedicados a ele. Então, somente as versões e distros mais atuais dos Linux é que tem todo o ecossistema já aprimorado e adaptado para eles, como no caso do Ubuntu, de derivações do KDE, derivações do GNOME acima de 3.28 e assim por diante. Mas, se a sua distribuição ela é mais antiga, o que vai acontecer? Pode ser que o seu sistema ou o seu ambiente gráfico ele não forneça todos os PIDs corretos para que toda a aplicação dentro do ambiente rode perfeitamente. Isso pode acontecer se a sua distribuição for antiga. Por isso que eu recomendo rodar o teu gerenciamento Flatpak ou utilizar o Flatpak nativo daquela distribuição mais atual que você já usa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, como no caso aqui do AVI Demux, como ele vai me dar um bugzinho, justamente porque eu não estou utilizando uma versão atual do Linux, né? Eu não estou utilizando já um ecossistema totalmente já compatível, desde o projeto da DE gráfica ao projeto do kernel. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. O AVI Demux ele é um programa que é muito usado para cortar cenas e fazer efeitos gráficos em cenas de vídeo. Então, eu vou buscar aqui um arquivo, mandar abrir, ó. E já estou com dificuldade de abrir arquivo aqui nele, ó. Tá? Vamos tentar abrir aqui. Ó, já não consigo abrir arquivo nele, ó. Já tá me dando problema aqui, tá? Então eu vou fechar ele aqui, tentar fechar ele, que não estou conseguindo também, e vou tentar abrir ele de outra forma, tá? Vamos lá, tentar abrir ele de outra forma. Vamos tentar abrir ele aqui pelo menu. Então vamos aqui em som e vídeo e AVI Demux. Então tá aqui ele, vamos tentar abrir de novo. Ó, não conseguiu abrir, tá? Não conseguiu abrir arquivo. Então significa que essa aplicação do FlatHub ela não está funcionando 100%. Por quê? Porque algum recurso que ela precisa não tem nessa DE dessa versão do Fedora que eu estou utilizando, já que é uma versão antiga. Já se fosse na versão atual, eu já teria a instalação desse aqui muito mais fácil pela loja de aplicativo e funcionando praticamente 90% bem dentro do sistema, tá? Nesse caso aqui, já que ele não vai fechar, eu vou ter que matar o processo na marra, ok? Mas vem a questão, será que todas as aplicações, será que todas as aplicações FlatHub eu vou ter o mesmo problema, já que o meu Linux não é atual? Não. Pode ter algumas que rodem 100% bacana e outras que não. Então por isso que a recomendação, volta a afirmar, use o Linux mais atual para usar FlatHubs. Então vamos dar um outro exemplo aqui, tá? Vamos aqui voltar para o nosso FlatHub aqui. Vamos pegar uma outra aplicação que eu vou buscar aqui.
Deixa eu ver aqui outro de som e vídeo. Vamos buscar aqui. Tá aqui o Audacity, né? Vamos buscar o Audacity. Tá aqui ele, né? E tá aqui os comandos para a gente instalar ele bonitinho aqui embaixo. Então fazer a mesma coisa. Vamos marcar o comando, copiar, ir para o terminal, né? E instalar ele. Então vamos lá. Ele está sendo instalado aqui. Ele vai baixar o Audacity já no padrão Flatpak. Está baixando aqui. Lembrem que para baixar você tem que ir no site do FlatHub e buscar o caminho, tá? E usar o comando Flatpak install com o nome do pacote que você vai instalar. Ele está baixando, já baixou. Ele vai ver se precisa de alguma dependência adicional para instalar. E já instalou. Tanto que já está me perguntando se eu quero rodar ele, mas eu vou dizer que não. Pronto, ele está baixando uma dependência para ser usada à parte do sistema. Ela não vai se misturar com o sistema. Ela vai ser colocada ao lado da aplicação que foi baixada. Então essa que é a vantagem do padrão Flatpak, que ele baixa a dependência só para ele, para não ter que usar as do sistema. Bom, uma vez instalado, o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar ele. Então eu posso até rodar por aqui mesmo, né? Colocando o comando run. Colocando aqui o comando run. Então vamos rodar ele. Vamos aguardar ele abrir. E vamos ver se ele vai funcionar 100%. Aqui, ó. Pelo menos a tela ele abriu 100% aqui, né? Eu vou fazer uma gravação aqui de áudio. Vamos, já que a função dele também é gravar áudio, né? Vamos ver aí se vai gravar. Fazendo teste de gravação. 1, 2, 3. Então, tá aqui gravado o áudio, ó. Você vê que gravou normalmente. Eu tô com um bug gráfico aqui, mas é porque eu não estou usando na versão atual, mas funcionar ele funcionou. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar salvar o que eu gravei aqui. Arquivo, salvar projeto, salvar como. Abriu normalmente a tela para me salvar, né? E eu vou salvar aqui. Vamos salvar como teste. Ok? Pronto, tá salvo. Já tem um chamado teste, eu vou sobrescrever, beleza, já salvou, e fechar aqui a aplicação. Pronto, funcionou 90% bem, tá? Apesar de estar rodando no ambiente de um Linux mais antigo, que não é o dele, mas funcionou para fazer o pequeno serviço que eu queria. Então, o Flatpak ele tem essa vantagem e desvantagem, tá? A vantagem de que se o teu sistema não for o mais atual, a desvantagem é que ele pode não rodar 100% todo perfeito. Mas tem a vantagem, isso é uma desvantagem. Agora tem a vantagem de que você pode rodá-lo no sistema que não tem aquela aplicação. Por exemplo, pode ser que nesse meu Fedora eu não tenha nos pacotes oficiais o AVI Demux. Então, você tem essa vantagem. Se você não tem aquele programa no repositório oficial, você pode buscá-lo lá do FlatHub. Ele pode não rodar 100%, mas pelo menos tu consegue executar e fazer algum serviço com ele, mesmo que a sua distribuição não seja mais atual. Mas lembrando o que eu disse, se for um Linux mais atual, as tuas aplicações FlatHub vão rodar perfeitamente nele, tá? Bom, agora como é que eu faria para desinstalar essa aplicação que eu não quero mais utilizar? É muito simples, você vai usar o mesmo comando, como eu estou mostrando aqui, ó. O mesmo comando com o nome da aplicação, como está aqui, ó. Eu só tenho que trocar aqui, depois do comando Flatpak, eu tenho que colocar uninstall. Só isso, tá? Uninstall. É só isso que eu tenho que colocar e ele já vai desinstalar aquela aplicação. Então, feito isso, ó, ele já está desinstalando a aplicação. Vamos só aguardar. Então, pronto. Como você pode ver, já foi desinstalado aí o Audacity, né? Agora eu vou desinstalar. Eu quero listar o que eu tenho instalado ainda de aplicações. Então, para isso eu vou usar o comando Flatpak, tá? List -A, que ele vai me listar tudo que ainda resta instalado. E como você pode ver aqui nessa lista, eu ainda tenho aqui o AVI Demux, ó, instalado. Então, nesse caso, para mim remover, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo comando, uninstall, mas usando a referência
do AVI Demux. Então o que é que eu faço? Eu marco aqui, né, a referência dele, posso até copiar e coloco a referência dele aqui no final do comando install. Pronto. Aí ele já vai remover também a referência do AVI Demux. Tanto que se eu pedir para ele listar novamente, ó, já não tem mais na lista, só ficou os pacotes de compatibilidade, ok? Então eu espero que tenha sido útil para vocês de como é que vocês vão poder implementar o FlatHub em versões de spins que não seja a mais atual do GNOME, em outras versões do Fedora, tá? E em outros tipos de Linux que você tem aí, outras distros, outros universos Linux. Lembrando que o teu repositório oficial da tua distribuição, ela tem que ter lá o pacote Flatpak para que seja instalado e você tenha capacidade de dar esses comandos que nós vimos aí nos vídeos, ok? Então, espero que tenha sido útil. Curta aí a nossa página, deixe um like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo aí no nosso canal. Até mais.